Olá, empresário, empresária, dona de casa, trabalhador do campo, da indústria, autônomos. Esse vídeo é para você brasileiro, pagador de impostos. Vamos continuar esclarecendo muitas dúvidas de vocês sobre a reforma tributária. Recebemos diariamente muitos questionamentos sobre a reforma. Fizemos uma varredura em nossas redes sociais e sim, selecionamos muitas perguntas para serem respondidas em 2 vídeos especiais. Na descrição tem o índice e você pode navegar e ir direto para a pergunta e a resposta do seu interesse. Sejam muito bem-vindos à nossa série Eric Responde Reforma Tributária. Eu me chamo Eric Pomin, sou o CEO do Grupo Soluta e quero você comigo aqui até o final deste vídeo. Peço que você deixe o like e se inscreva em nosso canal para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos conteúdos. E sem enrolação, bora para esse vídeo. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, veja só os assuntos que eu já respondi. Falei sobre a real necessidade de se fazer uma reforma tributária, contei quais os impostos não existirão mais, falei se vamos pagar mais ou menos impostos, valor da alíquota, como ficará o IPTU e o IPVA, contei o que é e como funcionará o cashback do povo e falei um pouquinho também sobre regimes especiais e favorecidos. Se você quiser tirar suas dúvidas sobre esses temas, é só procurar o link na descrição e assistir o primeiro vídeo, ok? Continuando, então, com as perguntas enviadas por vocês. Temos aqui a dúvida do Marcos Samuel. Gostaria de entender o que é e como funcionará o imposto seletivo. Marcos, muito obrigado pela sua participação. O imposto seletivo federal terá caráter extrafiscal, ou seja, não tem objetivo arrecadatório. Ele poderá incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É claro que temos que esperar a lei ser sancionada para saber os detalhes sobre os bens e serviços sobre os quais ele incidirá. Mas posso prever aqui para você entender melhor, por exemplo, uma alíquota bem alta para produtos como bebidas alcoólicas e cigarro. São produtos que o governo quer desestimular o consumo porque fazem mal à saúde e o tratamento é muito caro. Por isso ele é chamado de imposto seletivo. A próxima pergunta é do Rogério Vilas Boas. A Zona Franca continuará existindo? Rogério, o tratamento tributário favorecido aos bens produzidos na Zona Franca de Manaus será mantido sim após a reforma tributária. Claro que poderá acontecer mudanças. Digo até que é bem provável que mude muitas coisas, como por exemplo, alteração das alíquotas e das regras de creditamento do IBS e da CBS, ampliação da incidência do imposto seletivo para alcançar os bens produzidos na Zona Franca de Manaus. A promessa é que com a reforma ainda seja criado o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, financiado pela União para fomentar o desenvolvimento e a diversificação de suas atividades econômicas. A próxima pergunta é da Carolina Wikuta. Ela quer saber como será o processo de transição para o novo modelo de tributação. Boa pergunta da Carolina. Tem gente achando que assim que a reforma for aprovada, vai mudar da noite para o dia. Não será assim. Teremos um tempo de transição. A reforma prevê, inclusive, 2 períodos de transição. Um geral, de 7 anos, que alcançará toda a sociedade brasileira, e outro específico para os entes federativos de 50 anos. A transição para a sociedade será iniciada em 2026 e concluída em 2033, ano em que os atuais tributos sobre o consumo serão extintos e o novo modelo estará plenamente vigente. O ano de 2026 será de calibragem das alíquotas e testes do sistema. Neste período, o IBS terá uma alíquota de 0,1% e a CBS de 0,9%, sendo que o valor recolhido de ambos os tributos poderá ser utilizado para compensar o pagamento do PIS e da COFINS e de outros tributos federais. De 2029 a 2032 haverá a transição do ICMS e do ISS para o IBS, com a redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS, o aumento gradual da alíquota do IBS, 10% em 29, 20% em 30, 30% em 31, 40% em 32. E, em 2033, o ICMS, o IPI e o ISS estarão extintos e o novo modelo entrará em vigência integralmente. O Guilherme Rafael pergunta, o que é o Fundo de Desenvolvimento Regional? O próprio nome já sugere o objetivo desse fundo. Está sendo chamado de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional,
FNDR. Ele tem o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais mediante a entrega de recursos da União aos estados e ao Distrito Federal, segundo critérios definidos em lei complementar. Por exemplo, realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura. Fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras. Promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Os recursos aportados pela União ao FNDR corresponderão aos seguintes valores. Em 2029, 8 bilhões de reais. Em 2030, 16 bilhões de reais. Em 2031, 24 bilhões de reais. Em 2032, 32 bilhões de reais. E a partir de 2033, 40 bilhões de reais por ano. Você quer saber o que vão fazer com esse dinheiro? Eu também gostaria. Tá aí uma boa pergunta. A pergunta agora é da Suzana Mello. O que acontecerá com os créditos acumulados das empresas? Suzana, fique tranquila. A promessa é que a reforma tributária vai assegurar o ressarcimento dos créditos acumulados dos atuais tributos. O saldo dos créditos de PIS e COFINS poderá ser compensado com a CBS, ou como já ocorre hoje, compensado com outros tributos federais ou ressarcido em dinheiro. O saldo dos créditos homologados de ICMS será compensado com o IBS em até 240 parcelas, coisa pouca, com correção monetária, né? A partir de 2033, conforme lei complementar. Em termos mais precisos, cada parcela disponibilizada ao longo dos 240 meses terá poder liberatório para fins de pagamento do IBS. Será assegurada também a possibilidade de transferência dos saldos credores a terceiros e o ressarcimento caso não seja possível a compensação com o IBS. Faltou dizer que a gente precisa de um nariz de palhaço. Aproveitando o gancho da pergunta anterior, o meu xará Eric Luiz mandou uma pergunta interessante. Com a reforma tributária vindo aí, as empresas continuarão dependentes de um bom planejamento tributário? Eric, com toda certeza. A reforma tributária terá um impacto significativo na contabilidade das empresas de várias maneiras. Por isso, esperamos que durante o período de transição de 7 anos, o planejamento tributário será mais importante do que nunca. A reforma envolve diversas alterações nas leis fiscais existentes. Isso significa que os empresários terão que se familiarizar com as novas leis, regulamentos e regras tributárias, estudar as mudanças, atualizar seu conhecimento e também garantir que estejam cumprindo as obrigações fiscais das empresas. Novas regras e regulamentos podem tornar o cumprimento das obrigações fiscais mais complicados ainda. Isso exigirá que os empresários sejam mais diligentes em suas análises e interpretação das leis tributárias, a fim de garantir a conformidade adequada. Com a reforma tributária, podem sim surgir novas oportunidades e estratégias de planejamento tributário. As empresas precisarão entender as implicações das mudanças nas leis fiscais e orientar seus sócios sobre como otimizar a situação tributária. Isso exigirá conhecimentos avançados em planejamento tributário e habilidades analíticas para identificar as melhores opções para cada cenário e segmento. E para te dar mais um motivo, esse eu considero fundamental, a reforma tributária vai exigir que as empresas revisem e atualizem seus processos internos e sistemas de contabilidade. Estoque, fiscal, logística, as mudanças irão afetar a forma como os registros financeiros são mantidos, os relatórios são gerados e os impostos são calculados. Os empresários precisarão estar seguros de que estão usando sistemas e softwares atualizados em conformidade com as mudanças legislativas. Viu só, Eric? A reforma não vai acabar com o planejamento tributário. As empresas precisarão, mais do que nunca, estarem atentas a todo o compliance. E é por isso que a nossa equipe, aqui no Grupo Soluta, é altamente qualificada e oferece suporte completo para diversos aspectos do seu negócio, incluindo recursos humanos, planejamento tributário e societário, BPO financeiro e muito mais. Inclusive, o BPO completo do Grupo Soluta é a solução ideal para empresas que desejam terceirizar seus processos de negócios e se concentrar em seu core business. Espero que tenham gostado dos vídeos do Eric Responde Reforma Tributária. E aí, pessoal, o que mais vocês querem saber sobre a reforma? Mande sua pergunta aqui nos comentários. Deixe o like, compartilhe o conteúdo com a sua rede de contatos. Muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois assim você nos ajuda muito. Aquele abraço e até a próxima.